Oi, gente, tudo bem? Estou aqui trazendo um vídeo para vocês um pouco diferente, na verdade, para falar no canal possibilidades de mudança para os Estados Unidos, opções, de mudança, opções de planejamento para pessoas que não necessariamente se qualificam para o EB2NW, que é o visto que normalmente eu falo aqui no canal, pois foi o visto que a minha família utilizou e aplicou. Esse vídeo hoje é para falar sobre várias possibilidades para chamar a atenção de pessoas que de repente não se qualificam para o EB2NW, mas podem se qualificar e podem se planejar para mudar para os Estados Unidos, de repente de forma temporária, de início, mas que podem se no futuro ter uma oportunidade para mudar de forma definitiva para os Estados Unidos através de outros vistos. E eu resolvi trazer isso aqui porque nesse período de canal, praticamente um ano de canal, eu tive contato com muitas pessoas e às vezes a gente conhece histórias, vendo também outros canais, comentários em outros canais, de pessoas que infelizmente por desconhecimento acabam perdendo a sua possibilidade de legalização nos Estados Unidos por não conhecer os tipos de visto que existem. Lembrando que eu não sou advogada de imigração, o objetivo aqui no canal é de passar apenas informações para vocês, baseado nas minhas pesquisas, no próprio site da USCIS, que tem muita coisa lá. Então, esse vídeo é um vídeo assim, mais de uma forma explanatória, explicatória para vocês sobre algumas possibilidades de visto, para você que ainda não consegue se qualificar para o visto EB2NW, tá bom? Então, se você tiver interesse, compartilha, vem aqui nesse vídeo ou compartilha para alguém que também pode se ajudar. Bom, então vamos lá começar sobre os tipos de visto. Para quem não me conhece, meu nome é Raíssa Araújo. Eu falo aqui no meu canal sobre a experiência da minha família com a mudança para os Estados Unidos. E o visto que nós aplicamos foi o EB2NW, que de fato esse visto já ficou bem conhecido, muito conhecido aí pela internet, vários youtubers falando dele, várias pessoas no Instagram, várias empresas, fazendo esse tipo de visto. E de fato ele ficou muito conhecido. Mas para você se enquadrar nesse visto, você precisa ter alguns critérios, principalmente um tempo de formação. E eu até tenho vídeos aqui que eu posso colocar na descrição, em que eu falo um pouco sobre o que é esse visto e quais são os critérios que você precisa se enquadrar para poder aplicar para ele. Mas o objetivo hoje deste vídeo é falar justamente que existem sim outras opções e mesmo você que é recém-formado, e que ainda está nesse processo, de repente ainda não se formou, não tem algum tipo de formação superior, mas tem outros tipos de experiência, você também tem opções sim de fazer um processo migratório para os Estados Unidos de forma legal, tá? É importante deixar claro que existem muitas opções, de vistos. Realmente, não é um processo muito simples, não é um processo fácil. Até mesmo pra gente, aqui do EB2NW, vocês estão vendo que é um visto demorado. Eu já estou bastante tempo aguardando para ele. Mas, o que é importante vocês saberem? Se você tem tempo para se programar, com certeza a sua mudança vai ser muito mais organizada. Você vai chegar lá, a chance de você se frustrar quando chegar lá, de você sofrer, por não ter o dinheiro suficiente, vai ser muito maior. Então, às vezes, vale a pena você aguardar um pouquinho no seu país, se planejar, estudar todas as possibilidades no seu país, fazer uma busca muito grande, para quando chegar lá, você já saber mais ou menos as opções que vocês têm. Isso é importante hoje em dia, principalmente com o YouTube, porque no YouTube você tem acesso a muita informação, tá? Então, é esse o objetivo do canal aqui, desse vídeo, trazer informação para vocês e poder ajudar, tá? Então, falando um pouquinho dos vistos, eu queria falar que existem vistos que são temporários e existem vistos que são definitivos, Os vistos temporários, eles te dão a possibilidade, sim, às vezes, de já morar nos Estados Unidos, de você ir para os Estados Unidos de forma legal, sem ter que ir com visto de turista, Você pode ir com visto já, que seja um visto de imigração, que é um visto de moradia, mas ele é um visto temporário, ele não vai te dar a permissão para você ficar lá pelo resto da vida. Dentre esses vistos, existe o visto O, que é um visto para profissionais também qualificados, mas que vão desenvolver algum tipo de trabalho nos Estados Unidos relacionado à ciência, a artes, à ciência, e você pode ir para os Estados Unidos de forma temporária. Agora, além desse visto O,
muitas pessoas utilizam também de forma temporária o visto de estudante. As pessoas estão no seu país, querem, por exemplo, estudar inglês e melhorar o seu nível de inglês, elas vão para os Estados Unidos e moram lá de forma temporária, mas esses são os mais conhecidos. Mas eu queria chamar uma atenção, principalmente para as pessoas que estão agora se formando, porque eu recebo, né, como eu falo um pouco de validação aqui no canal, eu recebo algumas pessoas me perguntando que são recém-formadas, por exemplo, no curso de odontologia ou em outros cursos, e que elas têm interesse em morar nos Estados Unidos, só que elas ainda não sabem como que elas poderiam fazer isso. E o visto de estudante, ele é uma opção que ajuda, sim, muitas pessoas que estão nesse período ali. Pessoas que têm uma certa qualificação, têm uma formação no Brasil e que querem ir para os Estados Unidos não necessariamente para estudar inglês. Claro que para estudar inglês é a primeira opção, pois se você não tiver um inglês muito bom, às vezes você vai querer ir para lá para poder estudar inglês, né? Vivenciando ali a cultura. Uma musiquinha aqui passando aqui. Bom, passando aqui o carro de som. Então, o que acontece? O visto de estudante, para quem, por exemplo, se formou aqui no Brasil, ele pode ser utilizado para você fazer a sua mestrado lá nos Estados Unidos, sua pós-graduação. Bom, então, se você quiser fazer realmente o seu visto de estudante, pessoa que já tem a sua formação, que de repente acabou de formar aqui no Brasil, você tem a possibilidade de fazer o visto de estudante para fazer o seu mestrado nos Estados Unidos. Né? Você tem essa possibilidade porque é claro que para você ir para fazer o mestrado, você tem que ter algum nível de inglês, porque normalmente eles pedem para que você faça a prova do TOEFL, mas sim, é uma possibilidade, até para as pessoas que não fazem cursos da área da saúde, como odontologia, existem várias áreas que têm oportunidade para você chegar lá e fazer o seu mestrado, a sua pós-graduação lá nos Estados Unidos. Isso pode ser muito importante, porque você vai para lá, você desenvolve mais seu inglês, você tem uma experiência de trabalho muito boa, e se quando chegar lá, você tem a possibilidade de voltar para o seu país, né, voltar para cá, ter tido a vivência e, de repente, quando estiver lá, pode descobrir outras oportunidades também para fazer, né, a sua imigração de forma definitiva. E entre esse visto de estudante, tem uma outra opção também, que é você fazer cursos profissionalizantes. Existem cursos que são como se fossem aqueles cursos técnicos lá dos colleges, que, na verdade, eles te dão um conhecimento aprofundado sobre algumas áreas específicas, áreas de business, áreas de marketing, que você pode desenvolver lá nos Estados Unidos e, inclusive, com alguns desses cursos, depois de concluir o curso, você consegue um OPT, que seria uma possibilidade de trabalho, né, uma autorização de trabalho de forma também temporária, por 1 ano após a conclusão do seu curso. Então, muitas pessoas utilizam esse tipo, né, de cursos para que depois tenham essa possibilidade de trabalhar no mercado americano, ter mais uma experiência muito importante e, de repente, né, conseguir algum sponsor, alguma pessoa que possa lhe contratar e aí lhe dar o green card de forma permanente. Que aí, nesse caso, seria através do visto EB3, que é um visto de trabalho em que um empregador precisa lhe oferecer uma vaga de emprego. Mas essas pessoas, elas conseguiram essa oportunidade de emprego quando elas já foram para os Estados Unidos fazer um outro tipo de curso. Então, essas opções, gente, elas existem. Tem muitas pessoas que utilizam, né, essas possibilidades. Só que quem está aqui no Brasil, às vezes, não conhece. Porque, de fato, às vezes você só conhece esse tipo de curso quando você chega lá, quando você procura uma escola. Que algumas pessoas acabam fazendo isso. Tem pessoas que viajam, estão viajando no turismo, chegam lá, pesquisando, procurando, acabam descobrindo um curso desses técnicos, por exemplo, que acham interessante e a pessoa resolve fazer esse curso. E aí ela pode sim mudar, né, o status para começar a estudar. Só que lembre, eu não sou advogada de imigração, então eu não estou dando nenhum tipo de conselho aqui para ninguém. Eu estou apenas explanando que existem possibilidades e que é importante você pesquisar para conhecer essas possibilidades, porque de repente ela pode se enquadrar no seu perfil. E aí, claro, quando você já estiver lá ou você está aqui pesquisando, você pode entrar em contato com um advogado de imigração, fazer uma consulta com ele e ver quais são realmente as possibilidades que você tem. Mas sim, o visto de estudante, ele é utilizado por muitas pessoas, tá? Voltando agora para o meu nicho aqui, né, que é o nicho de pessoas que estão querendo fazer a validação do diploma de odontologia, por exemplo, essa é uma das opções. Muitas pessoas se confundem, porque como eu comecei aqui a falar no canal sobre o meu visto, que é o visto de Green Card, né, que já é o EB2, que já é para ir de forma permanente,
E também fala do processo de revalidação da odontologia. Muitas pessoas acham que precisam fazer o green card primeiro para depois revalidar. E na verdade não é assim. Existe uma opção, que é essa, que na verdade o green card ele vai te dar sim possibilidade de validar a odontologia com alguns cursos que são específicos para as pessoas que têm green card. Como eu falei também um pouquinho nos outros vídeos, que eu posso deixar aqui na descrição, mas existem sim opções de curso que você viaja para os Estados Unidos para fazer a revalidação lá com visto de estudante. Então, você vai, faz o visto de estudante, cursa lá o seu curso, e depois que você já tiver formado, aí você provavelmente vai conseguir um sponsor, né, uma pessoa que vai bancar, digamos assim, né, vai contratar você para conseguir lhe dar o green card. Então, é uma opção, porque tem pessoas aqui que vêm falar comigo que ainda não se formaram, que ainda estão estudando odontologia e que elas podem sim ter essa opção. Elas só vão ter que se programar um pouquinho, estudar, porque aí vem a questão do planejamento financeiro que você precisa ter, até para você aplicar um visto de estudante, dependendo do visto, do curso que você fizer, talvez você tenha que ter, né, uma quantia, ou tem alguém que vai ser a pessoa que vai ser o seu, que a gente chama de sponsor também, né, o co-signer do visto, tem que ter uma pessoa que demonstre aquele valor ali para conseguir que você se mantenha lá nos Estados Unidos. Então, você vai sim ter a possibilidade de ter o visto de estudante. Para os vistos de estudante, para quem vai fazer a reabilitação, você ainda tem a possibilidade, às vezes, de conseguir o loan, né, que eles chamam, que é quando você vai financiar a faculdade. Então, é possível, tem pessoas que conseguem. Como eu falei, o processo não é fácil, né? Se fosse fácil, né, realmente eu acho que a gente nem teria esse processo aí de fronteira, pessoas imigrando pela fronteira, mas é possível, se você se planejar, se você pesquisar, é possível sim que você faça tudo isso. Tem que ter paciência, planejamento, estudar muito sobre isso e saber o que você quer, tá? Aí, outras situações, né, outros tipos de visto que você pode utilizar, além desses, né, que eu lhe falei aqui de forma temporária, que é o visto O, ou de repente esses vistos estudantes, que são várias categorias que vocês podem se utilizar para ir. Existem aí sim os vistos de imigrante, que são os vistos que a gente fala muito hoje, que é o visto EB1, que o visto EB1, ele pode ser para pessoas que realmente já têm uma carreira já bem mais desenvolvida, né, ou que tem algum tipo de projeto muito bom, tem um sucesso já aqui no Brasil para poder ir. O visto EB2, que é isso que a gente utilizou, que também precisa de uma carreira desenvolvida aqui, de pelo menos 5 anos de experiência, um curso superior e um bom projeto para desenvolver nos Estados Unidos. Só que existe o visto EB3, que é uma categoria, normalmente, pessoas que já não precisam ter ou uma qualificação, né? E o EB3, ele tem a opção das pessoas que já têm uma qualificação, mas que não necessariamente tem tanta experiência, só 2 anos de experiência, você já poderia conseguir o EB3. E tem o EB3 que eles chamam de unskill, que é aquele que nem experiência na área você precisa. Só que, o que você tem que estar atento? Hoje em dia, voltando a falar do Visa Bullet, né, que é algo que eu também já falo muito aqui no canal, o Visa Bullet, ele não está muito favorável para esse tipo de visto, porque o visto, principalmente o EB3 Unskill, que por um tempo também ficou um pouquinho famoso na internet, ele está parado lá em 2020. Então, só as pessoas que tiveram realmente lá em 2020, elas vão conseguir ter esse visto, e talvez ele não seja, né, a melhor opção, porque você já tem aí pelo menos 4 anos de espera. E aí, por mais que eu fale aqui que é importante se planejar, também ninguém quer ficar 4, 5, 10 anos esperando no seu país. Então, é importante você pesquisar outras opções também. Mas que em algum momento você pode conseguir a sua legalização, talvez já nos Estados Unidos, com esse visto, que é o EB3 e o EB3 Unskill, de repente, da situação, de acordo com a sua condição. Agora, existem outros vistos, por exemplo, o visto L1, que é um visto que eles chamam de transferência de executivos. O visto L1, pessoas que de repente têm uma empresa aqui no Brasil e abrem uma filial dessa empresa lá nos Estados Unidos, elas podem se transferir para os Estados Unidos, ou para que, se elas já trabalham em uma multinacional aqui e elas conseguem transferência para trabalhar na multinacional lá, né, dos Estados Unidos, ou às vezes a pessoa já até tem a sua empresa e quer abrir uma filial da sua empresa lá, depois ela vai ser transferida e ela vai morar nos Estados Unidos com esse visto L1 por um bom período. Só que ela só vai ter o visto enquanto ela estiver exercendo aquela função. Se ela não estiver exercendo aquela função, ela vai ter que voltar, ou seja, é um visto temporário,
tá? Gente, eu estava editando aqui o vídeo, eu lembrei de um visto que eu queria falar aqui, é um visto temporário, que é o visto H1B. Esse visto, ele é uma loteria, na verdade você se cadastra para um sorteio, né, para que você possa trabalhar em várias categorias de trabalho. Existem trabalhos na agricultura, nas indústrias, né, e aí as empresas oferecem vagas de trabalho que elas precisam desses trabalhos sazonais e todos os anos existe essa loteria. E por que é importante falar aqui? Eu queria deixar essa informação aqui porque o período de inscrição para esse visto, ele está próximo. Ele vai do dia 6 de março até o dia 22 de março deste ano, agora de 2024. E é um visto até que ele normalmente é mais rápido. Não é fácil, claro, né? São muitas pessoas aplicando de todos os lugares do mundo. Mas se você for sorteado, você pode conseguir imigrar, né? Até em outubro desse ano. Claro que esse visto, como eu falei, ele é temporário, são contratos de trabalhos de forma temporária, né? Você tem um período ali por 6 meses, 8 meses, enfim, que você vai poder trabalhar naquela empresa e depois retornar para o seu país, certo? Mas é uma opção de visto interessante que muitas pessoas talvez nem conheçam e que você pode ficar sabendo e, de repente, se você não tem uma qualificação, você se procura lá direitinho e pode se cadastrar para esse tipo de visto, tá bom? Existe um outro tipo de visto, que é o visto para pessoas que vão investir nos Estados Unidos. O visto é B5, né? O visto é B5, ele é muito bom, mas para pessoas que realmente têm um valor muito alto para investir. Hoje em dia também não é realmente a realidade de, nossa, sei lá, acho que nem 1% da população aqui do Brasil. Mas esse visto existe, muitas pessoas aplicam, você tem que ter um valor muito alto para investir. Agora, existe um outro visto, que é o visto E1. Esse visto E1, ele é um visto para pessoas que têm cidadania, por exemplo, italiana. Elas conseguem também fazer um visto de investimento nos Estados Unidos, pagando, né, ou tendo uma empresa com um investimento muito mais baixo do que o visto B5. O visto E1 para pessoas que têm algumas cidadanias com os países que têm tratados com os Estados Unidos, como a Itália, por exemplo, você consegue investir a partir de $100.000. Então, dependendo do seu negócio, do negócio que você quer investir lá, pode ser uma possibilidade para algumas pessoas. Existe um documento, né, em que estavam pensando em incluir o país de Portugal nesse tratado, mas eu confesso que eu não sei como está o andamento desse processo, porque para mim tinha tido sim uma aprovação dessa lei, mas eu não sei se ela já entrou em vigor, de que as pessoas que tivessem cidadania portuguesa poderiam ter acesso a esse visto E1, com essa possibilidade de fazer esse investimento a partir de $100.000 para conseguir morar nos Estados Unidos, tá? Por isso que eu falei, é importante vocês falarem com o advogado. Estou só explanando aqui algumas opções para vocês terem ideia do que vocês podem procurar, tá bom, gente? Então, esse foi o meu intuito nesse vídeo, falar realmente um pouco das opções que vocês podem se pesquisar. Tem muitas opções, tenham muito cuidado, né, antes de ir, pesquisem bem qualquer visto que vocês forem aplicar, principalmente esses agora do EB2, porque ele virou assim, né, uma moda ali, todo mundo tá falando dele. Tenham cuidado, pesquise bem, veja se vocês se enquadram e também fique atento na questão do tempo. O EB2NW eu já estou aguardando há quase 2 anos e eu acredito que a partir de agora pode ser que demore mais tempo ainda para ser aprovado. Então fique, né, se planeje bem, entenda que é um processo demorado, mas que uma hora no final de tudo você vai conseguir chegar e mudar. E de repente, se tiver outras opções, visto de estudante, você também pode conseguir, se você tiver interesse de fazer um curso lá nos Estados Unidos, certo? Então é isso, meu vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você quiser compartilhar com alguém também que precisa saber dessa informação. E deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. E se quiserem também, tiverem alguma dúvida, que eu posso fazer outros vídeos respondendo para vocês, tá bom? Até mais!